Se você já sentiu que a confiança familiar é uma ilusão, toque no like e se inscreva. Essa é a história de como aprendi, da pior forma, que a única proteção é a lei. Minha vida era, para todos os efeitos, uma batalha silenciosa de egos travada na elegante e fria cidade de São Paulo. Eu sou Helena, advogada de 38 anos, especializada em causas sociais, o que para a minha família era quase um sinônimo de fracassada com boas intenções. Meu pai, Ricardo, um influente político e empresário do agronegócio, construiu sua carreira sobre pilares de autoridade inquestionável e uma frieza calculista que fazia qualquer adversário tremer. Ele não governava a cidade, ele governava a casa, e eu era o único membro do seu eleitorado particular que se recusava a te aplaudi-lo. Desde a adolescência, nosso relacionamento era uma corda esticada. Eu era a filha que escolheu defender os vulneráveis em vez de herdar a cadeira na Câmara dos Deputados, e ele nunca me perdoou por isso. A única ponte, a única razão pela qual eu ainda frequentava os jantares de domingo na mansão no Morumbi, era minha mãe, Beatriz. Ela era a personificação da elegância mineira, discreta, mas com a fibra moral de uma pedra antiga. Foi Beatriz quem me ensinou que o verdadeiro poder reside na dignidade, não no dinheiro. Ela, uma ex-professora de história que abriu mão da carreira para ser a primeira-dama discreta de Ricardo, era a guardiã do nosso verdadeiro legado, a Fazenda Esperança, em Minas Gerais. A fazenda não era apenas uma propriedade de terras férteis. Era um casarão colonial do século XIX, tombado, repleto de história familiar, um patrimônio imaterial que Ricardo considerava um estorvo, mas que minha mãe via como a alma da nossa linhagem. Meu pai, com seus olhos sempre voltados para o futuro e para o lucro, queria desmembrar a fazenda, vender as terras produtivas e transformar o casarão em um resort de luxo. Minha mãe, no entanto, havia passado anos lutando para que a fazenda fosse reconhecida como um bem histórico, garantindo que seu valor cultural e sentimental estivesse acima de qualquer negócio imobiliário. Essa disputa pela Fazenda Esperança era o subtexto constante de todos os nossos conflitos familiares. Uma bomba-relógio que sabíamos que explodiria no dia em que minha mãe não pudesse mais defender o que era nosso. Eu a ajudava secretamente, ligando-a a escritórios de patrimônio e arqueologia, estudando a legislação. Eu sentia que estávamos travando a última grande batalha de sua vida. O telefone tocou às 3 da manhã. O som cortou o silêncio do meu pequeno apartamento na Vila Mariana como um tiro. Era o Hospital Sírio-Libanês. Helena, sua mãe sofreu um AVC extenso. É grave. O mundo parou. Eu dirigi pela madrugada paulistana, sentindo o peso da cidade e da minha história desabarem sobre mim. A cada curva, eu não pensava em quem eu era, mas em quem eu precisava ser. Quando cheguei, o hospital já estava blindado pela aura de poder do meu pai. Seguranças corpulentos, vestidos de preto, bloqueavam o acesso. Eu mal havia me identificado quando Ricardo surgiu no corredor, parecendo mais um CEO em crise do que um marido preocupado, com seu terno caro e impecável. Ele não me abraçou, não me consolou, ele me avaliou com o olhar. Seus olhos, que podiam destruir reputações em uma sessão da Câmara, encontraram os meus com uma frieza clínica que me preparou para o pior. "Você não vai entrar", ele declarou, a voz baixa, mas firme. "Beatriz está em estado crítico, e eu decidi que por enquanto apenas eu e a equipe médica teremos acesso. Ordens médicas, Helena. É para o bem dela." Sua mentira era tão descarada que cheirava a formol. Naquele momento soube que a luta pela Fazenda Esperança havia se transferido da sala de estar para a UTI, e que a minha vida estava prestes a mudar para sempre. Ele pensava que me controlava, mas o que ele não sabia é que eu estava armada. Seu controle sempre foi a sua obsessão. Desde criança, Ricardo arquitetava cada passo da minha vida. Das escolas que eu deveria frequentar aos amigos que eu podia ter. Minha mãe era o seu porto seguro. O elo de sanidade que, paradoxalmente, ele sufocava com sua autoridade. A doença de Beatriz, em vez de gerar nele uma onda de humanidade, despertou o seu instinto mais predatório. O para o bem dela, na verdade, significava para o meu bem, para o meu controle total. Eu tentei argumentar. Usei meu registro na OAB. Mencionei meus direitos como filha. Nada adiantou. O segurança na porta, um homem de pescoço largo e olhar vazio, simplesmente repetia: "Doutor Ricardo foi claro, doutora Helena. Apenas ele tem permissão de visita." Eu estava sendo impedida de ver minha própria mãe, de dar a ela um último toque de conforto, no momento mais vulnerável de sua vida.
E o pior, eu sabia que a ordem médica era, na verdade, uma ordem do meu pai, comprada com a moeda que ele mais usava: influência. Recuei para o saguão do hospital, meu sangue fervendo. Não era apenas a dor de não ver minha mãe. Era o eco de todas as vezes que meu pai havia me silenciado, me diminuído e desvalorizado minhas escolhas. Era a raiva da filha que viu a mãe ser esmagada por anos de um casamento de fachada. Mas havia algo mais. Algo que me fez buscar minha mochila e vasculhar o zíper interno. Eu não era mais a garotinha que chorava no quarto. Eu era uma advogada que sabia o preço da negligência. Eu tinha um plano que havíamos traçado anos atrás, em segredo, como um código de honra entre duas mulheres contra a tirania de um homem. A minha mãe sempre soube que, se algo grave acontecesse a ela, Ricardo tentaria tomar o controle de tudo. Ela tinha um medo paralisante de que ele concretizasse a venda da Fazenda Esperança e apagasse a memória dos nossos ancestrais. Em uma tarde de chuva em Minas, sentadas na varanda da fazenda, com o cheiro de terra molhada e café fresco, ela me fez prometer que eu defenderia o nosso legado, custasse o que custasse. Naquela conversa, sugeri algo que mudaria tudo: uma diretiva antecipada de vontade, DAV, e uma procuração de cuidados de saúde. Meu pai, obcecado por documentos de transferência de bens e contas bancárias, jamais desconfiaria de algo que lidasse exclusivamente com a dignidade da pessoa humana e os cuidados paliativos, assuntos que ele considerava perda de tempo e que não davam lucro. Um médico amigo de longa data da minha mãe, que também se sentia incomodado com a prepotência de Ricardo, havia preparado tudo, sob o mais absoluto sigilo. O documento não lhe dava poder sobre as finanças, mas sobre o corpo e a vontade da minha mãe. A procuração de cuidados, em especial, me nomeava como única responsável legal por todas as decisões médicas, definindo que, em caso de incapacidade, apenas eu poderia autorizar ou negar tratamentos. E, mais importante, definir as regras de visitação e acompanhamento. Este documento, redigido de forma impecável, era a minha arma secreta, a única que meu pai jamais pensaria em neutralizar, porque ele nunca enxergou a humanidade da minha mãe como um ativo. Ele só via a sua conta bancária. Eu liguei para o Dr. Gustavo, o médico amigo. Expliquei a situação. A voz dele, do outro lado da linha, estava carregada de indignação. Ele me confirmou que meu pai estava pressionando o corpo clínico para conseguir uma procuração financeira genérica, usando o argumento de que precisava cuidar dos bens da esposa enquanto ela estava sedada. O médico também me revelou algo ainda mais grave. Ricardo havia tentado manipular o prontuário para restringir o acesso a informações, alegando o risco de contaminação emocional pelo estresse. O jogo não era apenas sobre dinheiro, era sobre isolamento total para forçar uma decisão. A dor deu lugar a uma determinação fria. Eu não estava apenas lutando por uma visita. Eu estava impedindo um golpe contra minha mãe. Eu precisava agir rápido, antes que ele forçasse a mão de algum médico mais influenciável. A adrenalina me deu uma clareza laser. Eu me transformei na advogada que meu pai sempre desprezou. Liguei para meu sócio, Marcos, no meio da madrugada, e pedi que ele acionasse imediatamente um oficial de justiça. Não havia tempo para liminares complexas. O objetivo era simples: notificar o hospital e, principalmente, meu pai, de que a procuração de cuidados de saúde estava em pleno vigor e que qualquer restrição de acesso seria considerada um crime de desobediência e violação dos direitos do paciente. Eu não queria apenas entrar no quarto. Eu queria tomar o comando legal da situação e desmantelar a teia de controle que Ricardo havia montado. Em menos de uma hora, a tensão na entrada da UTI era palpável. Eu estava de volta, mas desta vez não estava sozinha. O oficial de justiça, discreto, mas com a pasta pesada de documentos em mãos, me acompanhava. Ricardo estava no pequeno lounge da família, falando ao telefone, gesticulando com a arrogância habitual. Ele me viu e seu sorriso de escárnio se congelou. Ele soube imediatamente que algo havia mudado, pois a minha postura não era mais de súplica, mas de pura autoridade legal. Ele desligou o telefone e caminhou em minha direção, seus passos ecoando no mármore polido. Seus olhos eram brasas. Helena, eu avisei. Não complique as coisas. Vá para casa. Ele sibilou, tentando me empurrar sutilmente para longe. O segurança, que parecia um armário, deu um passo à frente, pronto para a ação. Foi o momento que escolhi para soltar a primeira bomba. Complicar? A única coisa que estou complicando é o seu plano de me isolar da minha mãe para forçar a transferência da Fazenda Esperança.
Acabou, pai. O murmúrio nos corredores parou. O oficial de justiça deu um passo adiante e estendeu o maço de documentos. A atenção de Ricardo se fixou no título em negrito: Procuração de Cuidados de Saúde e Diretiva Antecipada de Vontade. Sua expressão passou de irritação à incredulidade. Ele pegou os papéis, suas mãos tremendo levemente. Ele folheou a papelada, buscando freneticamente o item que lhe daria a chave para a fazenda, mas tudo o que encontrou foram cláusulas sobre dignidade ao morrer, autorização de sedação, e a que o fez cambalear. Nomeação de Helena Dutra como única e exclusiva procuradora para decisões de saúde e acesso do paciente. O golpe foi devastador porque ele não o viu chegando. Ele sempre se protegeu contra a perda de dinheiro, nunca contra a perda de controle sobre a vida de alguém. Ele me olhou e o ódio em seus olhos era puro. Isso é falso! Uma armação! Ele gritou, elevando a voz pela primeira vez. Você nunca teria convencido sua mãe a assinar algo assim! Eu cruzei os braços, minha voz baixa e firme, cortando o corredor como um bisturi. Nós duas sabíamos quem você era, Ricardo. Eu a protegi da única forma que você não previu, legalmente. O documento está autenticado, registrado em cartório, e já foi protocolado na direção médica. O oficial de justiça está aqui para garantir que, a partir deste segundo, eu sou a única pessoa a decidir quem pode ver a Beatriz e sob quais condições. E a primeira decisão é: você está proibido de entrar no quarto dela, de falar com os médicos ou de ter acesso ao prontuário. Sua influência política não vale nada contra a vontade legal da minha mãe. A cena era digna de um clímax de novela brasileira. O político poderoso, o homem que fazia e desfazia fortunas em Brasília e São Paulo, estava ali, na porta de uma UTI, sendo parado por sua própria filha, com um pedaço de papel. O oficial de justiça, com a calma burocrática de quem testemunha dramas todos os dias, fez a notificação oficial, ignorando o acesso de fúria do meu pai. Ricardo rasgou uma das cópias da procuração em um gesto patético, mas o original já estava seguro com a direção do hospital. Foi um momento de poder indescritível, a inversão de uma dinâmica de 38 anos. Eu não apenas entrei no quarto, eu assumi o comando. A primeira coisa que fiz ao lado da cama de Beatriz foi pedir que os médicos retirassem todas as restrições de informação. Ela estava sedada, lutando pela vida. Eu me sentei ao lado dela, segurei sua mão e senti a paz estranha que só um amor incondicional pode trazer. Foi ali, naquele silêncio médico, que comecei a entender o que realmente estava acontecendo. Meu pai não estava apenas desesperado para vender a Fazenda Esperança. Ele estava afundado em dívidas monumentais. A influência política que ele vendia ao mundo exterior estava escorrendo entre seus dedos. Ele precisava do valor do patrimônio da minha mãe, que estava no nome dela e protegido por uma cláusula de incomunicabilidade, para cobrir um esquema de corrupção que estava prestes a ser revelado por uma revista de grande circulação. Ele não estava movido apenas pela ganância, mas pelo pânico de perder o seu status social. Eu havia antecipado a traição, mas não a sua escala. Enquanto cuidava da minha mãe, comecei a usar meu acesso legal para investigar os negócios de Ricardo. A procuração de cuidados me deu o pretexto perfeito para estar no hospital o tempo todo, longe do alcance dele. Usei meus contatos na área de compliance e investigação para rastrear a origem do desespero do meu pai. O que descobri me chocou, mas não me surpreendeu. Ele havia desviado fundos de um projeto de infraestrutura, e o rombo era tão grande que a venda da fazenda seria apenas um curativo feio. Ele estava tentando arrastar minha mãe e o legado da nossa família para o fundo do poço com ele. A tensão atingiu o auge quando a matéria da revista saiu, detalhando o escândalo de Ricardo. Ele foi imediatamente afastado de todos os seus cargos. A humilhação pública foi total. Ele perdeu aliados, patrocinadores e, o mais importante, o respeito que tanto valorizava. Minha vingança não era apenas tê-lo parado, mas tê-lo exposto usando o único código que ele respeitava: o poder. Ele estava sendo caçado pela lei e pela mídia, e sua única fonte de conforto, sua esposa, estava sob minha guarda legal. Ele tentou ligar, enviar mensagens, mas eu havia bloqueado todas as comunicações, agindo estritamente dentro das minhas prerrogativas de procuradora de cuidados de saúde. Eu era a barreira. Eu era o castigo. Os dias se arrastaram, transformando-se em semanas de vigília. Meu pai, agora um pária político, perambulava pela cidade tentando sem sucesso reverter a situação.
Eu estava no quarto da UTI, lendo para minha mãe, quando a enfermeira me chamou. Ricardo estava na porta. Não na porta da UTI, mas na porta do hospital, na portaria de serviço. Ele não estava mais com seus ternos de grife, mas com roupas amassadas, o rosto abatido, a barba por fazer. Parecia 10 anos mais velho. Ele havia se rendido. Fui encontrá-lo no subsolo. Não havia seguranças, nem aura de poder. Apenas um homem que havia perdido tudo. Ele não implorou. Apenas me entregou uma pasta. Dentro, havia um documento. A confissão detalhada de seu esquema, assinada. Ele confessou que não conseguiria arrastar a família para aquele lamaçal e que, no fundo, o medo de ser preso era menor do que o medo de ser deserdado pela memória de minha mãe. Ele tinha uma dívida de dignidade. Eu sei que você me odeia, Helena, e eu mereço. Mas se você usar isso, talvez consiga salvar o nome da família e proteger a sua mãe. Eu não quero que ela acorde para ver o que eu me tornei. Deixe-me sumir. Naquele momento, toda a raiva que eu sentia evaporou, substituída por um vazio estranho. Não era pena, era a percepção de que a vingança havia chegado ao seu ápice, e não me trouxera o alívio que eu esperava. O que eu vi não era o monstro que eu lutei para deter, mas um homem quebrado, assustado e, pela primeira vez, humano. Ele não era um vilão de filme. Era apenas um homem fraco, consumido pela própria ambição. Ele me deu a chave para o seu fim. Mas, surpreendentemente, essa chave abriu a porta para o meu perdão. Eu não o perdoava pelo que ele fez, mas perdoava a mim mesma por ter gasto tanto tempo odiando-o. Eu soube então que precisava de uma mudança de vida. Eu o olhei. A fazenda. Esperança vai virar uma fundação de patrimônio cultural em nome da mamãe. Eu vou usar este documento para negociar com a justiça e garantir que o dinheiro desviado seja devolvido, mas que você possa se apresentar sem que a família seja completamente desonrada. É o mínimo que posso fazer pela dignidade que a mamãe me ensinou. Eu não lhe dei um abraço, nem um aperto de mão. Apenas peguei a pasta e virei as costas. A minha vitória não seria a sua destruição total, mas a preservação do que era sagrado para minha mãe. Com a confissão em mãos, minha vida se transformou em um turbilhão de audiências, documentos e negociações. A notícia do afastamento de Ricardo e a revelação do escândalo chocaram o país, mas eu agi como um escudo. Usei a confissão para negociar com o Ministério Público. Meu pai cooperaria integralmente com a investigação, a Fazenda Esperança seria imediatamente transferida para a Fundação Beatriz Dutra de Patrimônio Histórico, e parte de seus bens seria leiloada para ressarcir os cofres públicos. Ele evitaria a prisão, mas perderia toda a sua fortuna e influência. Seria um exílio social e financeiro. Ele aceitou. O momento mais importante, no entanto, veio meses depois. Minha mãe despertou do coma, lenta, frágil, mas com sua mente intacta. Ela estava em uma clínica de reabilitação no interior, e eu era a sua sombra, a única responsável pelo seu cuidado e por sua paz. O primeiro dia em que ela conseguiu falar claramente, ela me chamou para perto. Helena, ela sussurrou, a voz ainda rouca. O seu pai, ele está seguro? Eu não sabia como contar-lhe toda a verdade. Expliquei o afastamento, a perda do dinheiro, a fundação. Não mencionei a minha intervenção legal espetacular. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de sabedoria. Eu o perdoo, filha. Ele sempre foi um homem com medo de ser pequeno. O dinheiro dele era apenas a armadura. Estou em paz. E a fazenda? A fazenda está salva, mãe. É a Fundação Beatriz Dutra. É o nosso legado, intocável, para sempre. As lágrimas rolaram em seu rosto, mas eram lágrimas de alívio. Ela não estava feliz pela derrota dele, mas pela vitória dos seus valores. E ela me deu o último ensinamento que eu precisava. Ela pegou minha mão e a apertou. Você não o venceu, Helena. Você o libertou. E você se libertou do ódio. A vingança dele acabou se tornando a sua salvação. Agora, vá viver a vida que eu sempre sonhei para você. Uma vida onde o poder não vem do que se proíbe, mas do que se protege. Anos se passaram. Ricardo vive hoje uma vida isolada em uma pequena cidade no interior, trabalhando como consultor para empresas menores, longe dos holofotes. Ele me escreve uma carta por ano. Nunca fala sobre negócios, apenas sobre o clima e a saúde da minha mãe. É um canal de comunicação que se mantém por respeito, não por afeto.
É a nossa nova forma de estar em família, quebrada, mas honesta. Eu nunca mais senti a necessidade de odiá-lo. Eu o vejo como uma lição de vida. Minha mãe e eu. Essa é a minha nova vida. Eu deixei a advocacia de ativismo social e me dedico integralmente à Fundação Beatriz Dutra. Usamos a Fazenda Esperança para hospedar programas de educação patrimonial para jovens carentes e oferecemos atendimento médico e psicológico gratuito para idosos da região. A Fazenda, que antes era uma moeda de troca, agora é um centro de esperança e caridade, exatamente como minha mãe sempre desejou. Eu me tornei a gestora de um legado que vale muito mais do que milhões em uma conta bancária. O poder que eu buscava na justiça encontrei na generosidade. Eu não me tornei uma política, mas me tornei uma agente de mudança de vida, usando o rigor da lei e a fibra moral que minha mãe me ensinou. Meu pai me proibiu de ver minha mãe por medo de perder o dinheiro. Eu o parei usando a lei de minha mãe, e no final, ganhamos algo muito mais valioso que a fortuna. A chance de transformar a dor em propósito, e a vingança fria em um ato de profundo amor. Eu me lembro do olhar dele, quebrado, no subsolo do hospital. E me lembro das palavras de minha mãe. A dignidade não se vende, ela se defende. Se esta história te ensinou que até a vingança mais fria pode se tornar um ato de amor, ative as notificações. Agora me diga nos comentários. Se você tivesse o poder de parar uma injustiça familiar na hora, qual seria o seu primeiro movimento?